Escola Estadual Pedro Voz, Zona Sul de São Paulo. Vimos no programa passado como a professora Lorena cria situações para explorar o conteúdo de matemática com alunos de 5º ano. O tratamento da informação aparece em uma atividade que começa com cálculo. Vocês podem comprar apenas um produto de cada prateleira e tem que usar exatamente o valor do dinheiro. Um tem 9,75, só com R$5. É R$5,75. Nossa tentativa agora é entender como a tecnologia evoluiu e entrou na escola. Como os professores e estudantes podem aproveitar a informática no processo de ensino e aprendizagem? Até na hora de brincar. Onde está a matemática nesse joguinho, por exemplo? Eu aperto aqui, vai tirar 4. E aí quando você tira todos os pontos dele, aí você vence. Entendi. Você também tem que ter o cálculo de experiências. Quanto mais batalhas você vence, vai aumentando. Quando completa essa parte aqui, você aumenta um nível. Ah, tá. E você vai ficando cada vez mais experiente, é isso? É. Para entender a relação entre tecnologia e escola, fomos a Rio Claro, interior de São Paulo, conversar com o professor Marcos Maltempe, da Unesp. Ele estuda a informática aplicada à educação a partir do aparecimento dos computadores. Nos primórdios da computação eletrônica, dos computadores eletrônicos, década de 30 em diante, a gente tinha máquinas de dimensões enormes, muito grandes mesmo. Então, quer dizer, e muito caras. A partir da década de 60, eu diria que com a popularização, por exemplo, de um dispositivo eletrônico que é o transistor, que substituiu os tubos a vácuo, as válvulas, e com isso diminuiu-se o tamanho dos computadores, os laboratórios e universidades já começaram a pensar no uso educacional dos computadores, O transistor, essa pecinha a qual o professor se refere, é um componente fundamental para os computadores que conhecemos hoje. A partir dos anos 70, eles se tornaram mais acessíveis e começaram também a aparecer os primeiros softwares específicos para a educação. Então, a primeira atividade é numa loja de brinquedos, que vocês têm um valor X em dinheiro para comprar alguns produtos de acordo com as perguntas que aí estão. A partir do início da década de 90, esse tipo de softwares aí foram sendo menos pesquisados, entendeu? Não que eles tenham deixado de existir até hoje, mas eles foram perdendo, assim, pelo menos a ambição dos pesquisadores em trabalhar com eles, em estudá-los. Talvez por não terem tido resultado tão satisfatório quanto eles pensavam. Por exemplo, talvez a dificuldade que ainda se tinham em lidar com eles, entendeu? Levar isso daí para um ambiente de sala de aula, o professor não conseguia trabalhar como eles pretendiam, ou os alunos já estavam muito complicados. Dos anos 2000 para cá, a situação mudou bastante, mas a tecnologia ainda enfrenta dificuldades para ser aplicada em sala de aula. O que é mais difícil, e que a gente não dá conta ainda, eu diria que é a questão da utilização mesmo do uso das tecnologias na prática docente, de maneira a incorporar mesmo essa prática. E eu acho que uma parte disso daí, desse problema, ele está na formação inicial dos nossos professores, Quer dizer, o professor em formação inicial, ele continua estudando e aprendendo os conteúdos específicos da área dele, por exemplo, matemática, da mesma forma que se aprendia antigamente. O uso da tecnologia nesse processo é muito pouco, praticamente inexistente. Não é o que acontece na escola Pedro Voz. Os alunos parecem bem à vontade com as atividades no computador. E a professora Lorena também tem muita intimidade com o mundo eletrônico. Desde pequeno a gente aprendeu em casa a gostar muito de matemática.
antes de fazer pedagogia, eu fiz engenharia. Então, eu fiz engenharia de computação. Então, portanto, por isso que eu gosto de mexer também com computador. Mas tecnologia não é só computador. Hoje, as escolas usam a calculadora, um recurso que não era indicado pelo Ministério da Educação antes da criação dos parâmetros curriculares nacionais em 1998. Vamos pegar nossa calculadora? Sim! Nós vamos trabalhar com o número 60, tá? Peraí, não é para pôr ainda. E eu vou pedir para vocês colocarem aí o número 60 sem usar nem 6, nem 0. Pronto? Visitamos a Escola Estadual Daili Rezende, na Zona Norte de São Paulo. A professora Ângela dá aula para o segundo ano. Fazer contas na calculadora desde cedo não prejudica a aprendizagem das crianças? Primeiro eles vão ter que fazer um cálculo mental, primeiro eles vão ter que fazer no papel, primeiro eles têm já uma antecipação, assim, né? Então eles estão assim só mesmo comprovando tudo isso que eles estão fazendo, né? Então, a calculadora eu sei que até era proibida na escola, né? Então, e agora não, agora é realmente bem um instrumento que a gente gosta muito de usar. A gente fez 59 mais 1. 59 mais 1, deu certo? Sim. Ela usou o que para fazer? Uma adição ou uma subtração? Adição. Ah. A professora Célia Carolino Pires é da PUC de São Paulo. Para ela, ainda existe muita resistência no uso da calculadora no ensino da matemática. A calculadora, para muitos educadores, ela ainda representa um temor, a ideia de que ela vai substituir a capacidade humana de calcular, né? A ideia não é que ela faça isso, até porque a gente não vai usar uma calculadora para somar 10 mais 1. A gente faz isso mentalmente e as crianças deverão fazê-lo também. Mas a calculadora, ela é importante até para você ajudar a criança a levantar hipóteses sobre escritas numéricas e aprender a usá-la em suas potencialidades, não apenas com as funções mais elementares, mas usar a calculadora como um recurso que hoje é tão importante nas profissões, na vida das pessoas.